É mais do que uma entrevista, é menos do que um debate. É uma conversa com um contraditório em que, no fim, é mesmo a opinião do convidado que interessa. É um debate em que eu perco sempre. Perguntar Não Ofende é o podcast semanal assinado por mim, Daniel Oliveira, o que não faz chorar. Quase sempre sobre política, às vezes sobre coisas realmente interessantes. Ouça e subscreva em qualquer aplicação iOS, Android, Mixcloud ou no SoundCloud. Vá a patreon.com/perguntar não ofende, conheça as vantagens de ser patrono e apoie financeiramente a produção deste projeto independente. A crise da comunicação social é global. Ainda não se conseguiu descobrir uma forma de rentabilizar o jornalismo na era digital, sobretudo em mercados pequenos. E muito menos quando plataformas como a Google ou o Facebook ficam com 70% das receitas de publicidade digital às cavalitas de conteúdos de terceiros. Perante a crise, há um debate que não é novo nem português. Se o Estado deve financiar a comunicação social, como faz com a cultura e outras atividades que considera fundamentais e que o mercado, por si só, já não garante de forma plural. Num debate organizado há uns meses pelo Sindicato de Jornalistas, diretores de vários órgãos de comunicação social recusaram o financiamento direto. Mas a verdade é que poucos jornais dão lucro. Mais do que nunca, o investimento nos mídia é em poder. E o que era um negócio está a dar lugar ao mecenato ideológico. Mas o pluralismo de uma sociedade não pode depender do pluralismo que exista entre os que têm dinheiro para o pagar. Infelizmente, vários diretores preferem ver o jornalismo morrer a ceder ao preconceito ideológico de que o dinheiro empresarial é mais livre do que o dinheiro do Estado e que o escrutínio do poder económico é mais dispensável do que o escrutínio do poder político. Em Portugal, a situação é dramática. Com um mercado minúsculo, arriscamos-nos a ficar quase sem comunicação social privada num futuro relativamente próximo. Rui Rio, que acha que não há qualquer diferença entre um jornal e uma fábrica de sapatos, acredita que sim. Eu tenho a certeza que nunca teríamos sabido o que anda a fazer a administração do novo banco ou o que aconteceu em Tancos se só tivéssemos páginas de fake news. Todo este debate mudou nas últimas semanas. Com a Covid-19, os diretores que eram contra os apoios do Estado fizeram fila para os receber. Não estamos perante um subsídio, mas uma antecipação de publicidade institucional. Os critérios parecem ser os mais simples possíveis, mas há dúvidas sobre a sua justeza e acusações de falta de transparência. É discutível que seja justo dar mais apoios a quem faturava mais e não são conhecidos os números que o Ministério da Cultura recebeu das empresas. Na minha conversa de hoje tenho de fazer duas declarações de interesses. As duas são óbvias. A primeira é que, com raríssimos intervalos, foi sempre neste setor que trabalhei. É da sobrevivência destas empresas que dependo. Estes apoios acabam por me beneficiar. A segunda é que sou amigo do entrevistado, com quem trabalhei vários períodos da minha carreira. Já aqui entrevistei Nuno Artur Silva, muito longe de imaginar que ele viria a ser secretário de Estado do Cinema, Audiovisual e Mídia. Espero que a nossa proximidade não me impeça de fazer todas as perguntas difíceis com o mesmo equilíbrio que tenho com todos os restantes entrevistados. Só vocês o poderão avaliar. Muito obrigado, Nuno. Eu vou-te tratar por tu, ao contrário do que costumo fazer com os políticos, porque seria um bocadinho ridículo até para quem nos está a ouvir, claro, que nos ouviram a tratar por tu durante 10 anos, agora seria um bocadinho esquisito. Espero que isto, apesar de tudo... E eu vou retribuir. Retribuis, mas espero que este excesso de familiaridade não acabe mal, mas vamos tentar que não. E comecemos pela opção deste apoio se fazer por via da publicidade e não por subsídio ou empréstimo. Porquê é que fizeram esta opção? Foi uma indicação geral do Governo o não optar por um subsídio a fundo perdido, por exemplo, ou empréstimos? Sim, não, a solução de apoios a fundo perdido não está a ser utilizada em nenhuma área neste momento, e o que foi decidido foi uma compra de publicidade antecipada, isto é, aquilo que foi feito foi exatamente antecipar aquilo que aconteceria ao longo do ano, neste contexto de pandemia e de consequências da pandemia, que é uma necessidade do Estado comunicar uma série de ações, medidas, campanhas de prevenção que têm a ver exatamente com esta situação excepcional. E, vocês portanto, usam sempre o termo antecipação, mas na realidade vocês não sabiam quanto dinheiro é que iam gastar, ou sabiam? Ou seja, estes 15 milhões, como é que chegam estes 15 milhões?
chegamos aos 15 milhões a partir, para já, há um cálculo do número de campanhas que antecipamos ao longo, digamos, de um ano. E depois o número tem a ver também com o cálculo geral do valor da publicidade em Portugal. Enfim, o número que podemos deduzir, o número que eu percebi geral, é 1%, não é? É 1% do total da publicidade. A publicidade em Portugal, poderemos dizer que são 600 milhões por ano. E, portanto, um trimestre corresponde a 150 milhões. E o que se decidiu foi 10% do... Portanto, é ao contrário, não tem a ver com as necessidades do Estado, tem a ver com o que há de publicidade. Também se antecipou... o que corresponderia, digamos, a um ano de campanhas neste contexto. Quando eu estou a fazer aqui esta pergunta, não é só para saber quanto é que chegaram, é porque o que parece é que a publicidade é uma forma, na realidade, um pouco encapotada de subsídio. Ou seja, uma coisa é, o Estado já tinha decidido que ia gastar 15 milhões. Antecipa-se esse dinheiro e dá-se já às empresas. Não há aqui nenhum encapotamento, nem nenhuma forma de subsidiação. O dinheiro ia ser gasto de qualquer maneira. O que nós fizemos foi antecipar para poder dar liquidez, e aí sim é um apoio. Mas não há um dinheiro extra que se foi buscar para apoiar. É um bocadinho um jogo de palavras, não é? Porque se é um apoio, é um apoio, não é? Não, é um apoio no sentido em que... Ou seja, nada nos diz que vocês gastariam mesmo os 15, se não houvesse uma situação de emergência nas empresas, provavelmente não gastariam estes 15 milhões. Mas há uma situação de emergência. Pronto, ok. Há uma dupla situação de emergência, digamos assim. Há uma situação de emergência nas empresas de comunicação social, mas há uma situação de emergência no país e uma situação que exige comunicação de medidas e o cálculo foi feito no sentido também de antecipar aquilo que naturalmente ao longo do ano ia acontecer, que era uma série de campanhas e, portanto, sim, é um apoio, mas é um apoio de tesouraria, é um apoio que não convoca verbas excepcionais. Tem alguma... Excepcionais para a comunicação social. Isto paga quanto tempo de publicidade? Para a comunicação do governo. Paga quanto tempo de publicidade? É ao longo de um ano? É ao longo de um ano, sim. Tens alguma ideia de quanto é que o Estado canaliza todos os anos para a comunicação social em publicidade? É muito difícil chegar a esse valor, porque o Estado comunica através de muitos organismos, secretarias de Estado, campanhas, às vezes o poder autárquico faz muitas campanhas e, portanto, é muito difícil. Agora, quando referi ao Estado, era o Estado Central. Estado Central, sim. De onde vêm estes 15 milhões, basicamente. Sim, é muito difícil estabelecer um valor certo. O valor da ERC corresponde, por exemplo, o deste ano, que já são 3 milhões e qualquer coisa, já corresponde a uma aproximação a esse valor, mas não inclui tudo. Nós cruzamos vários ponderadores, vários sistemas de identificação de publicidade, digamos assim, e chegamos a um valor que é inferior em relação a esses 15 milhões, mas isto num contexto de normalidade. Não achas que a lei de 2015, vocês baseiam-se na lei de 2015 Sim, do espaço publicitário. Da publicidade institucional. Sim. Não achas que ela é excessivamente genérica e que levanta questões de... A lei, eu já nem sequer estou a falar agora deste apoio extraordinário. E levanta questões de transparência. Não fazia sentido, depois de toda a polémica que se instalou em torno disto, clarificar a lei nos seus critérios de distribuição da própria publicidade? Porque a questão que se levanta agora para os 15 milhões levanta-se para os 3 ou para os 4 ou para os 5 milhões, o que seja por ano. Ou seja, quais são os critérios que o Estado, pelo menos o Estado Central, utiliza para publicitar aqui e não ali, por exemplo. Sim. E eu estive a ler a lei, ela é muitíssimo genérica. Sim, é genérica, sim. Sim, poderá ser uma das questões a pensar, uma clarificação da lei da publicidade. Ou seja, a realidade é que vocês tiveram que encontrar critérios que não estão na lei. Vocês tiveram porque de facto isto... Nós já vamos aos critérios, mas a verdade é que vocês se viram obrigados a apurar critérios que não estão lá. Lá está uma coisa genérica sobre a relevância e a visibilidade dos órgãos de comunicação social. Certo. Aqui o que se pretende é uma medida de emergência, ou seja, é uma medida que, como já disse, se pretendia ser rápida,
relativamente rápida, o mais rápida possível, e que tinha a ver precisamente com a antecipação da compra para poder dar liquidez aos órgãos de comunicação social. Mas ainda mantendo na lei, estão abertos para começar para fazer um debate sobre a lei, sobre a clareza com certeza daquela que lei? Sim, eu acho que precisamente a existência desta Secretaria de Estado dos Média, com o cinema e com o audiovisual, é exatamente um sinal da relevância que tem para a sociedade e para o futuro a questão dos média. E, portanto, é óbvio que é essencial um grande debate sobre os futuros dos média, porque tudo o que tem acontecido com os média obrigam a um repensar de apoios para os média, da posição do Estado em relação aos média, quais os modelos de negócio. É obviamente um diálogo, e é por isso, em última análise, que esta Secretaria de Estado tem os média. É para poder contribuir para esse diálogo e para poder contribuir depois para que haja decisões em função do diálogo que se tenha com o setor. Explica-me os critérios de forma totalmente transparente, ou seja, exatamente qual é a famosa fórmula, como é que é a fórmula exatamente para terem chegado aos valores de cada um? Repara, logo na alteração do decreto de lei que permitiu depois a resolução do Conselho de Ministros, estava lá escrito que o que se tinha sinalizado era a necessidade de minimizar a perda de receitas pelos órgãos de comunicação social decorrente das quebras de vendas de espaço publicitário e de circulação. Foram esses os critérios? Isto já está escrito no decreto de lei. E os critérios são esses? E a fórmula é qual? É soma? Os critérios são estes. E agora, mas a fórmula, eu refiro-me à fórmula. A fórmula ou seja, é muito simples. Foi que contas é que fizeram para chegar a estes valores? As contas foram muito simples e de facto objetivas. Ou seja, pegámos num trimestre homólogo de 2019, abril, maio e junho, e verificámos, pedindo às associações ou aos próprios, e depois cruzando os dados com as várias fontes de informação que tínhamos, pedimos quais os valores da publicidade e faturação publicitária e quais os valores da circulação, isto é, da venda em banca. Mas de faturação em venda em banca também? Sim. Então estamos a falar de valores idênticos, faturação nos dois casos medida em euros. Sim. E a partir daí somamos e fizemos... É uma soma. A fórmula é exclusivamente uma soma e depois uma ponderação para os 11.250.000. Exatamente. Que cabe ao nacional. Que dos 15 milhões, aplicando exatamente o que diz a lei da publicidade institucional, portanto, 25% cabem aos órgãos de comunicação local, regional, depois com uma distribuição também, como diz a lei, pelas rádios e pela imprensa, e a partir daí, dos outros, os nacionais, utilizamos a proporção, sinalizamos os órgãos de comunicação ou os grupos que apoiaríamos, baseados em que critério? No critério que ele estabelece de maneira genérica, mas que tem a ver com a relevância e, portanto, com a dimensão nacional. Porquê? Porque é importante perceber que isto não deixa de ser uma compra de publicidade institucional. Pelo contrário, isto é sempre uma compra de publicidade institucional. E, portanto, como acontece com a compra de publicidade institucional, o Estado quer anunciar nos órgãos que chegam a mais pessoas e que têm uma representação nacional, para além daquilo que eu já disse do regional. E aí, o que é que se definiu? E, portanto, para deixar isto completamente claro, grupos ou órgãos de comunicação social que tenham imprensa generalista, e os critérios foi a soma da circulação em banca e as vendas comerciais. E porquê estes dois? Porque foram exatamente aqueles que no período da pandemia mais sofreram. Mas na realidade vocês não chegam a isso por via da faturação. Isso não é possível chegar por via da faturação. Tu só sabes quem foi mais prejudicado comparando a faturação do período homólogo do ano passado com a faturação deste. Certo. Mas ou seja, tu aí só metes qual era a faturação. Nós ponderámos a possibilidade... Ou seja, na realidade estão a pagar a quem mais estão a pagar mais, a quem mais tem e não obrigatoriamente a quem mais perdeu. Porque isso era introduzir mais uma dificuldade e, digamos, um critério mais fino, e a noção que mais justo. A noção que nós tivemos é que quanto mais variações finas, digamos assim, introduzíssemos, mais estaríamos, por um lado, a correr riscos de
poder ser acusados, digamos, de falta de equidade em relação a vários. O critério é igualmente objetivo. Não, porque é difícil de apurar. Porque, por exemplo, mas eu vou dizer porque é que não fazemos isso também. Isto é uma compra de publicidade institucional e não deixa de ser uma compra de publicidade institucional. E como tal, nas compras de publicidade institucionais, eu não estou a ver se a empresa tem estas ou estas características. Na realidade, nós estamos aqui sempre num limbo, porque tu usas o Ministério usa critérios que têm a ver com não com a necessidade exclusivamente do Estado, mas com a necessidade das empresas que estão a ter dificuldade, mas depois não quer usar esse critério até ao limite. Sim, porque isso seria entrar em territórios muito perigosos. Ou seja, já entraram em territórios perigosos. Esta medida, como te disse aqui desde o princípio, a minha posição, eu sou a favor, mas eu tenho a vantagem, então há muito tempo que sou a favor. O território é perigoso, mas nós devemos garantir que não seja mais perigoso ou não tenha riscos maiores do que aquilo que já tem. E o que é que são esses riscos? É de começarmos a entrar num detalhe de especificação, porque é que não damos a este e damos àquele. Isso era inevitável. Mas que primeiro demoraria muito mais tempo a apurar e portanto esperar pelo fim do inviabilizaria absolutamente a medida como medida de emergência. E segundo, ao introduzir mais variantes, introduzia mais capacidade de erro e portanto poderia tornar isto, em última análise, absolutamente caótico de gerir. E, portanto, aquilo que nos pareceu melhor foi 2 critérios, chamemos-lhe assim, cegos e objetivos. E os 2 critérios cegos e objetivos é faturação e faturação publicitária e faturação olhando como apoio, em circulação. Mesmo sabendo que é compra de publicidade, também é um apoio. Sim. O observador tem razão. Eu há muito tempo que espero dizer esta frase, então quero dizê-la. O observador tem razão. Isto prejudica quem investiu na inovação no futuro, que é o online, e premia quem nada fez. Ou seja, há aqui um lado desta medida que é um desincentivo à mudança que é inevitável na comunicação social para o digital. Eu vou dizer de outra maneira. O que esta medida compensou foi aquilo que foi mais prejudicado. E o que foi mais prejudicado foi a venda em banca. Isso eu já percebi. Sim. Já estás a ganhar os hábitos dos políticos, que é repetir a mesma ideia, a ver se passa. Mas és política, é suposto ganhar os hábitos dos políticos. Também é uma coisa que nunca pensei dizer. Eu dizer-te a ti, tu és um político. Estou político. Sim, está-se sempre político, não se é político. Mas a minha pergunta é outra. Reconheces que há aqui um problema de base, nós havemos de lá ir quando falamos do futuro, mas há aqui um problema de base que é, há empresas que fizeram uma inovação, que perceberam que o papel não tem grande futuro e fizeram todo o seu investimento no online e que agora são prejudicadas por isso. Não, essas empresas não foram prejudicadas neste período. Ou seja, essas empresas, em muitos casos, até aumentaram o número de assinantes. O digital saiu nesta pandemia beneficiado. Ou seja, esta é uma medida de compra de publicidade, insisto, mas é uma medida que, ao introduzir o ponderador de vendas em banca, está a introduzir uma possibilidade de apoio àqueles que precisamente foram mais prejudicados. Bem que já tinha havido medidas, os quiosques supostamente podiam estar abertos, não é? Portanto, sim, mas o que se verificou na prática foi que houve uma enorme dificuldade em ter acesso aos jornais em papel, não é? E, portanto, foi daí que, até em diálogo com as associações, é muito importante perceber que esta medida não surge num dia que o Governo decidiu fazer só porque sim. Esta medida foi falada com as associações do setor, foi falada com os órgãos de comunicação e foi muito discutida, desde logo com a plataforma de meios privados. A parte engraçada é que agora vê-se os diretores dos jornais todos, acho que todos discordam da medida. Mas, quase todos discordam da medida. Eu posso dizer... É querer ficar com o dinheiro sem querer ficar com a impopularidade, essa parte eu não compro. Como será, julgo óbvio, que nós temos os dados que eles nos deram e, portanto, eles não podem invocar que não sabiam qual era a medida que estava em causa e os critérios. Já sei que vais dizer que é compra de publicidade e não pode ter, e não pode ter em conta outros critérios, mas é eticamente aceitável dar apoio, portanto eu aqui estou a falar do ponto de vista ético, dar apoio sem ter em conta que há quem faça um esforço para ter toda a redação em funcionamento e há quem tenha posto pessoas em layoff. Eu acho que
Há um grupo que pôs, não quero aqui pessoalizar, não quero focar em grupos, mas há um grupo que pôs todos os seus trabalhadores em layoff, poupou dinheiro e está a levar, aliás, não só poupou dinheiro, como está a receber dinheiro do Estado. Há grupos que fizeram um esforço enorme para manter as redações todas a funcionar. No fim... Daniel, vou dizer o que tu disseste que eu ia dizer. Já certo. Isto é uma compra de publicidade. Que eu já disse. Vamos lá ver. As medidas de apoio à comunicação social vão ser avaliadas. Minha pergunta é, eticamente, se não achas eticamente, eu não te perguntei, perguntei-te se achas, se não é eticamente perturbante, pelo menos, perceber que há empresas... Se tu me perguntas que esta medida é uma medida que é absolutamente justa, claro que não é, porque é uma medida, como eu disse, cega e objetiva. Ora bem, mas é a medida que pode ser feita neste conceito. Isto é, todas as subjetividades que têm a ver com questões como modernidade, não modernidade, mais digital, mais virado para o futuro, mais jornalistas, menos jornalistas, mais pessoas em layoff, menos pessoas em layoff, e a dar ao Estado um poder de intervenção com critérios que eu acho muito perigoso o Estado ter. Eu prefiro deixar... Vamos lá ver uma coisa. As medidas de apoio do Estado não se vão esgotar nesta medida. Isto é uma medida de emergência e é uma medida feita num contexto muito específico. E esta medida de apoio, sim, teve um único critério, que é dar liquidez aos grupos que estão no terreno, e isso é importante, mesmo Daniel, porque foi muito importante neste período de pandemia as pessoas terem acesso a informação credível e não a informação não credível. A mim, e acho que as pessoas que ouvem este podcast não precisam explicar isso. Isto é um sinal de que o Governo está a dar da importância da existência de órgãos de comunicação social e da importância de existência de jornalismo dentro desses órgãos de comunicação social. Agora, que o sistema é imperfeito, que há problemas de regulação, com certeza, que os próprios jornalistas poderão ser criticados tanto como os políticos, claro que sim. Agora, não nos cabe a nós, neste momento, mas a minha pergunta ir entrar por critérios. Eu não te pergunto porque é que não cortaram. Eu até consigo compreender isso tudo. A única coisa que te perguntei é se não achavas que é eticamente perturbante, mesmo que não tivesse outro remédio, mesmo que o Estado não tivesse outro remédio. Se não te incomoda perceber que há empresas que puseram jornalistas e não só, em layoff, e que no fim recebem exatamente, não estão a fazer o mesmo esforço que os outros, não estão a fazer o mesmo esforço financeiro que os outros, portanto não estão na mesma situação de emergência que os outros, e o Estado é cego perante isso. Não me cabe, no momento desta decisão, fazer esse tipo de julgamento. Cabe-me, daqui para o futuro, zelar por isso. Já vamos falar Ou seja, nesta medida eu não posso ter esses ponderadores. Nesta medida, os ponderadores são aqueles que eu te disse. Daqui para a frente, obviamente que sim, que nós temos que privilegiar, eu já disse isso publicamente, e isto parece quase contraditório com esta medida, mas de facto a política é... Tem que privilegiar o quê? Temos que privilegiar o jornalismo mais do que os órgãos de comunicação social. Ou seja, eu tenho dito isso e tem sido, aliás, só que, como imaginas, acontece com todo este governo e acontece com a vida das pessoas em geral, havia um plano e esse plano foi alterado por esta circunstância. Isto foi uma medida de emergência face a esta circunstância. Os nossos princípios que tínhamos dito quando eu tomei posse nesta Secretaria de Estado dos Média têm a ver precisamente com isso. É fundamental criar formas de apoio ao jornalismo e não necessariamente aos órgãos de comunicação social. Mas, e isso poderá ser lido como uma contradição, mas é uma contradição interessante e sim causa inquietação e sim nós não a tomamos de ânimo leve. Há uma inquietação nisto, uma inquietação ética, se quiseres, que foi preciso neste momento apoiar os órgãos de comunicação social que existem para que no futuro possamos continuar o apoio de outra forma, com outros critérios mais exigentes. Através de patreon.com/perguntar não ofende, pode apoiar diretamente a produção deste projeto independente. Há grupos que dizem que não eram estes os critérios iniciais nas conversas, e eu de facto recordo a resposta que o Ministério da Cultura deu a uma pergunta do grupo parlamentar do PSD. E vou ler o que está na resposta assinada pela chefe de gabinete do Ministério da Cultura. Serão tidos em conta
Vários critérios para o cálculo dos montantes a adquirir, como o peso dos órgãos de comunicação social têm neste setor a nível nacional, o facto de terem produção própria ou em parceria, no caso dos serviços de programação rádio regionais e locais, o volume de tiragem, o número de assinantes e a periodicidade no caso das publicações periódicas regionais, sendo ainda aplicada uma majoração se tiverem presença online. Em resumo, esta citação é um pouco confusa porque a frase é longa, mas em resumo, no início pensavam em critérios um pouco mais complexos. O que é que mudou? Não. Esse parágrafo que leste, e é essa resposta que foi dada nessa altura, referia-se a critérios para a comunicação social local e regional. Aqui também fala de nacional, não é? Se não tidos em conta não utilizar... vários critérios do cálculo montantes a adquirir, como peso dos órgãos de comunicação social têm neste setor a nível nacional. Não. É só o peso? Não, Daniel, não fala. O que fala sobre o nacional é... É isto que eu acabei de dizer, o peso. O que fala sobre o nacional tem a ver... Foram tidos em conta vários critérios de cálculo de montantes a adquirir, como o peso que os órgãos de comunicação social têm neste setor a nível nacional e depois passa para os restantes. A questão é, vocês tiveram outros critérios em conta, no local e no regional tiveram critérios mais complexos em conta? Não. Vamos lá ver. No nacional... Esta resposta é do princípio de maio. Sim. Portanto, é anterior à medida, não é? Desde o princípio que o critério que se estabeleceu, muito genérico, foi as receitas publicitárias, para compensar a perda das receitas publicitárias. Quando começámos a falar com as associações, decidiu-se, e bem, introduzir também a questão das vendas em banca. Não estava no início. Foi falada, mas não estava, digamos... E porquê é que acrescentaram? Precisamente porque sentimos que isso reforçaria o peso do jornal. Não, pelo contrário. Ou seja, que não ter esse critério reforçava o peso das televisões. Exato, ou seja, pareceu-nos importante dar força ao jornalismo que ainda existia em papel, que foi muito prejudicado. E, portanto, mas então o que é que são estes critérios todos que eu acabei de ler? Bom, para os órgãos de comunicação regionais e locais, a realidade é muito complexa e muito diversificada. Nós aí trabalhamos com 4 associações. Trabalhamos com 2 associações das rádios e 2 associações de imprensa, representativas de praticamente todo o setor, que, para além disso, falaram com quem não estava nas suas associações. Ou seja, tivemos uma cobertura no terreno muito significativa das 4, 2 de rádio e 2 e, como imaginas, estamos a falar de centenas de publicações e de rádios, em que os critérios... Aí os valores também são muito mais baixos e, portanto, os critérios tiveram que ser definidos com outras ponderações. Portanto, entraram na subjetividade. Quer dizer que era possível entrar na subjetividade? Não, naquele caso foi mais possível entrar na subjetividade. Não, precisamente porque são órgãos de comunicação locais com uma dimensão. E atenção, nós de qualquer maneira... tabelámos em relação a questões como periodicidade, como tiragem, e sim que é os equivalentes nos outros casos ao número de pessoas a que chegam, enfim, a repercussão nacional no caso dos nacionais. O que eu estou a dizer é que puderam arriscar um bocadinho mais no local do que no nacional, por causa do impacto político? Não, precisamente porque sentimos que os ponderadores eram mais complexos e tivemos que fazer esse trabalho com as associações e fomos aconselhados pelas associações, porque de facto uma das coisas que nós estamos a ser acusados é de não trabalhar, parece que esta medida foi nossa e não, nós trabalhamos muito com o setor, quer no nacional, quer no regional e local. Aliás, no regional e local não tínhamos outra hipótese, porque é um território... Para pouco dinheiro, ainda por cima, para 3 milhões e tal, não é? Portanto, sim, e portanto... Eu sei que as pessoas, há muitas quando não são dos 3 milhões e tal, diz que é pouco dinheiro, mas como imaginam, estarmos aqui no gabinete a decidir apoios a órgãos de comunicação social que são de todo o país, com características muito diversas, aqui precisávamos mesmo de ter o apoio das associações. Mas agora deixa-me voltar para o nacional. Foi isso que tivemos. Deixa-me voltar para o nacional. Portanto, do que eu percebi da resposta em relação a este requerimento, a única parte que é relativa, o que diz é que a única parte que é relativa ao nacional é a que está quando se diz que o peso
o peso que os órgãos de comunicação social têm é a única parte. É que esta frase é interminável, portanto a coisa não fica muito clara. De qualquer das formas, a gente já falou um bocadinho sobre isto. Isto é um bocadinho como o Ministério da Cultura decidir apoiar blockbusters. Porque na realidade, como vocês têm como critério, eu sei, é de emergência e tudo mais. Mas é importante fazer algum debate sobre um apoio de emergência, sobre uma lógica que ele abre, não é? É normal que as pessoas fiquem um pouco espantadas que grande parte do dinheiro vá para quem tem mais pessoas a ver, mais pessoas a ouvir, ou seja, o que permitiu a Rui Rio falar do Big Brother, ou seja, e é verdade, vocês estão a financiar o Big Brother. Na frase do Rui Rio, independentemente dele ter ido ou não ter ido, porque ele, não, isso eu não ouvi a tua reação e mas o que ele pode criticar, financiar coisas onde ele vai, o não é? que escolheram destacar da minha reação foi a parte em que eu falei, digamos, no fim eu disse, aliás ele até foi um programa da manhã. Pode ter ido e não achar que isso merece apoio financeiro do Estado, não é? A parte que eu acho mais importante, na minha resposta a Rui Rio, é não essa, dele ter ido a um programa da manhã, mas a outra que eu disse. Mas será que o Rui Rio acha que o Estado não deve fazer publicidade institucional nos órgãos de comunicação? Será que ele acha que o Estado não pode fazer publicidade institucional? Essa que eu acho que é a parte relevante. Mas isto Agora, independentemente dos órgãos de comunicação fazerem este ou aquele programa para além dos programas informativos. O que se passa em relação... era previsível que... E é o que acontece em Portugal. Em Portugal, por circunstâncias diversas, as televisões têm um peso esmagador e muito grande. Mas isto parte de uma decisão que vocês tomaram, que eu também acho discutível. Vocês decidiram dar o apoio a grupos. E essa eu não consigo mesmo compreender. Ou seja, o facto do dinheiro ter ido para grupos e não para títulos, que poderia ter sido, mesmo que depois o dinheiro fosse canalizado obviamente para os grupos, permitirá que os mais fortes de cada grupo fiquem com tudo. Sim. Desviando para o entretenimento das televisões o que deveria ir para a informação dos jornais. Porque, de facto, eu que acho, ou seja, o que distingue os órgãos de comunicação social de uma fábrica de sapatos é a informação. Não é o Big Brother. O Big Brother é uma fábrica de sapatos. É tão necessário para a democracia como uma fábrica de sapatos. Aliás, menos. As pessoas precisam mais de andar calçadas do que ver o Big Brother. Portanto, eu não consigo compreender porque é que vocês... nem sequer, até tenho sempre uma certa dificuldade em perceber porque é que incluíram as televisões. Porque o problema... incluíram as televisões, Daniel? Sim. As televisões, vamos lá ver. O que eu estou a dizer é... Se estás a falar... Eu não estou a falar de uma empresa, estou a falar que emergências estão a viver todas as empresas em Portugal. Ou muitas empresas em Portugal. E nem todas tiveram os mesmos apoios. Aliás, os apoios que as outras tiveram, estas também tiveram. Layoff, essas coisas todas, tiveram todas. A questão é a informação. A questão para salvar a democracia é salvar a informação. Mas, Daniel, ora, 90% do que as televisões fazem não é informação, é puro entretenimento. Daniel, isto é são campanhas de publicidade institucional de emergência que devem chegar a todas as pessoas. Num país... Não foi o único critério que vocês tiveram. Não. Calma. Portanto, a minha pergunta é, se isto é de emergência, ou seja, mas espera, fizeram uma coisa excepcional a pensar... Nós estamos a falar de campanhas que devem chegar às pessoas todas. Estamos a falar de campanhas institucionais, que são campanhas isso faziam só nas televisões e pronto, se fosse essa a questão. E estás a vir ao argumento ao contrário. Ou seja, ou é uma coisa ou é outra, tu não podes usar um argumento conforme. São as duas coisas. Ora é uma emergência, ora é uma... Volto ao ponto. O Estado está a fazer campanhas que têm que chegar à maior parte dos portugueses. Ora bem, os portugueses, na sua esmagadora maioria, estiveram e continuam a estar a ver televisão e a ver os serviços informativos na televisão. Houve uma subida assinalável de audiências das televisões, genericamente das televisões nacionais. Houve uma subida de audiências porque houve um interesse de todos os portugueses, uma necessidade até de saberem o que é que se estava a passar e, portanto, houve uma subida de audiência que não foi acompanhada. Eu percebo que o critério é pensar na publicidade. Pronto. Eu estou aqui, portanto, a pensar noutra coisa. Vamos lá ver. As televisões, como tu dizes, forneceram... Os grupos que te referes têm canais de televisão 24 horas a dar informação, com equipas de jornalistas em permanência. Para além disso, tem serviços noticiosos em canais generalistas, à hora do almoço, que é onde está o grosso da publicidade. Sim. Onde vocês foram fazer as contas da faturação. Sim. Portanto, significa que grande parte do dinheiro é canalizado de facto para a parte que não tem informação.
E daí isso permite a Rui Rio dizer que vocês estão a financiar o Big Brother. Não, porque isto não é... Vamos lá ver uma coisa. Isto não é um financiamento, é uma compra de publicidade do Estado. Tu ias ter estas campanhas de qualquer maneira ao longo do ano. E estas campanhas têm que ser feitas nos sítios onde os portugueses estão a ver. Quer dizer, eu vou fazer uma campanha de saúde pública sobre questões relacionadas com precauções, com o uso de máscaras, sei lá, com a ida às praias, com as novas medidas sobre isto ou aquilo relacionadas com a pandemia. Eu tenho que fazê-las no sítio onde as pessoas estão a ver. Como é lógico. Agora, não reduza, vamos lá ver uma coisa. Isto são campanhas que o Estado está a fazer. Têm que ser feitas onde os portugueses estão a ver. E apoios. E, portanto, é também um apoio. Mas vamos lá ver. Insisto, se nós fôssemos estabelecer critérios, separação, isto é jornalismo, aquilo não é jornalismo. Até de uma forma relativamente objetiva. Não só, o espaço do jornalismo está bem separado do resto. Íamos criar tudo o que nós fizemos. Isto nós sabíamos desde o primeiro minuto que íamos ter sempre uma discussão e polémica em relação a este tipo de ação. Sabíamos isto desde o primeiro minuto. A nossa convicção é que quanto mais variáveis introduzíssemos, mais discussão iríamos ter. Já agora, espantou-te a reação do Rui Rio? Espantou-te ou não? Não espantou. Não espantou. Não, e acho, repara, eu acho uma parte da reação dele era expectável e acho razoável pôr, como tu estás a pôr, essa questão. Então, estão a financiar, enfim, é uma forma extrema de dizer, estão a financiar o Big Brother. Entretenimento. Não, eu não tenho nada contra o entretenimento. Mas o entretenimento, isso podemos não falar, é um bem público. Portanto, esse entretenimento não é um bem público. Não podemos separar dentro dos grupos, e mesmo dentro de alguns jornais, há jornais que têm zonas de entretenimento. É diferente. Quer dizer, poderíamos até Está bem. É marginal. Eu não estou aqui a pegar em nenhum tipo de avaliação subjetiva, aliás, que recuso, quando dizem que o dinheiro vai para o Correio da Manhã, isso não cabe mesmo ao Estado fazer essa distinção, pelo menos ao Estado de poder político. Sim. Agora, há uma distinção que é objetiva, há um espaço nas televisões que é de informação e um espaço que não é de informação, incluindo aquele que se faz passar por informação, como os programas da manhã, mas que não são de informação, não são feitos por jornalistas, não dependem da direção da informação. Este é o mantra que nós temos, mas é verdade. Isto é uma compra de publicidade institucional. Mas é que é um mantra que tem um... Mas, Daniel, é que não... Tem uma falha. É um mantra que tem uma falha. Não tem falha. Tu próprio dizes, é apoio. E se é apoio, não podes ignorar que é apoio. É uma compra antecipada de publicidade institucional que configura um apoio. Agora, as nossas medidas de apoio aos média, espero eu, não vão ficar por aqui. Não, já lá vamos, portanto, avançar para quando chegarmos. Repara, não seria um apoio de emergência se entrássemos de repente a detalhar uma série de coisas, e era fundamental que fosse um apoio o mais objetivo possível e, digamos, o mais cego possível. Mas vocês tomaram uma medida que, essa sim, criou aqui uma perturbação que não é muito objetiva. Porque vocês decidiram apoiar grupos e que tivessem órgãos de comunicação social generalistas, o que deu uma situação um pouco estranha, que é os únicos que receberam publicidade antecipada especializados são os desportivos e os económicos. Queres explicar como é que isto aconteceu? Sim, porque ou seja, estou a falar há pelo menos o Eco e a Bola, que não são de grupos. Sim. Portanto, não são de grupos que pertencem que tenham órgãos de comunicação social generalistas e que receberam apoios ao contrário de outros órgãos de comunicação social especializados. Pareceu aí sim que era necessário introduzir um equilíbrio concorrencial. Isto é... Então explica lá o raciocínio. O raciocínio é o seguinte: dando apoio ao grupo Cofina, que inclui o jornal desportivo Record, ou dando apoio ao grupo Global Média, que inclui o jornal desportivo O Jogo, deixar de fora a Bola era criar, digamos, no sistema dos jornais desportivos de âmbito nacional, um desequilíbrio. Isto explica a inclusão da Bola. Em relação aos económicos, dando apoio ao grupo Cofina, que tem o Jornal Negócios dentro do grupo, e não dando apoio a outros jornais económicos que são concorrentes, como o Jornal Económico ou o Eco, também nos pareceu que introduziria um fator de distorção, digamos, concorrencial. Acho que isto criou uma desigualdade, que é os outros especializados, de outras áreas que não o económico, não existe só económico e desportivo. Não há muito mais. Ou seja, o que nos pareceu... Há montes de revistas e de saúde, de beleza,
Nós Não recebeu tentamos... Playboy, não recebeu apoio. Esta foi Creio que poderá haver uma ou outra publicação nessa circunstância. Não nos parece que haja muitas publicações revistas de informática, Daniel, etc. Nós sabemos que esta medida, voltando a uma palavra que tu disseste, não havia nunca nenhuma hipótese desta medida ser absolutamente perfeita há um e pecado justa. original. Achamos sempre que foi melhor tomá-la do que não a tomar. Há um pecado original, que é darem a grupos em vez de darem a títulos. Ou seja... Mas era muito difícil fazer a separação. Repara, já é difícil encontrar aqui os critérios objetivos. Quando refere a separação de faturação dentro de cada grupo, de cada título. Exigia um detalhe de análise e um rigor que poderia incorrer em erros. E nós aqui temos... Sim, houve erros, mas a gente já Sim, houve um erro concreto pelo qual nos penalizamos, obviamente, que teve a ver com o do observador. Esse foi o erro. Eu ia falar disso mais para a frente. Esse foi o erro, não houve outro erro. Mas eu ia falar disso mais para a frente, mas não achas que esse erro enfraqueceu a credibilidade das contas aos olhos da opinião pública? Haver um erro é sempre... É que não era um erro pequeno, era um erro de 19 para 90 mil, não é? Sim, mas quer dizer, pelo menos em termos relativos é um erro bastante grande, não é? Sim, mas que foi corrigido, ou seja, e foi, repara, quando foi já público, não é? É verdade que traz, digamos, um dano reputacional à tabela, mas que tendo sido corrigido, repôs a verdade. O próprio observador... De onde é que resultou? Já agora, de onde é que resultou esse erro? A gente já vai falar do observador, de onde é que resultou esse erro? Olá, eu sou a Raquel Marinho e pode ouvir o meu podcast de poesia associado ao Perguntar Não Ofende em opoemaensinacair.pt. O erro tem a ver com aquilo que só quem não faz estas coisas é que não lhe acontece. As tabelas foram vistas e revistas e revistas. E acontece numa altura em que já estávamos a ver as tabelas dos regionais e dos locais e alguém se enganou a transpor aquele valor. E quando nos apareceu, de facto houve a percepção de que poderia não ser aquele o valor, mas revimos e... Bom, passou. É assim, Daniel, é um erro pelo qual nos penalizamos, mas muito sinceramente foi usado, digamos, como arma de arremesso para uma coisa que nós sabíamos à partida que era muito complexo. Mas eu não me estou a queixar. Eu estou só a dizer, foi um erro, foi corrigido e não me parece que tenha trazido... Porquê é que não puseram no papel os critérios que aqui explicaste? Os critérios estavam genericamente... Não é genericamente. Este que tu explicaste, que é a soma da faturação, isto. Sim, não está em papel nenhum. Que é a soma da faturação, da publicidade com a faturação em banca. Isso não está escrito em nenhum documento oficial. Sim. Porquê é que não o puseram em papel? Bom, nós... aqui há logo no decreto-lei, esses dois princípios estavam lá enunciados. Mas eu não estou a falar dos princípios, eu estou a falar da fórmula. Sim. A fórmula. A fórmula não foi posta porque nos pareceu mais importante dar, digamos, o princípio geral, remeter para a lei da publicidade institucional e para os valores concretos. Mas a fórmula é importante para as pessoas poderem verificar. Tendo em conta... Alimentar uma polémica provavelmente desnecessária, não? Não, porque... quando souberam os valores, ainda por cima como anunciaram os valores antes de anunciar a fórmula, tiveste não sei quantas pessoas a perguntar de onde é que isto aparece. Porque é que é este dinheiro para um e o dinheiro para o outro. Admito que pudesse ter sido melhor, mas é assim, há coisas que só depois de publicadas é que percebemos. Agora, isso de alguma maneira põe em causa o que está feito. A questão da transparência é uma questão importante. Tu estás-me a perguntar, eu estou a responder. O Expresso perguntou no outro dia, eu respondi. Mas não é a mesma coisa tu responderes numa entrevista ou as coisas estarem escritas num documento. Certo, não é? Mas não venham a dizer que os critérios são obscuros. Eu aceito que eles não fossem claros para as pessoas em geral e, portanto, aceito no sentido em que tu me estás a fazer essa pergunta, portanto, sinalizas que não foram. E eu aceito que possam não ter sido e estou aqui a compensar isso. Leste a carta da Associação da Transparência e Integridade que exige conhecer os documentos. Há documentos para mostrar. Os documentos, vamos lá ver. Há aqui um... Leste a carta, não sei se leste a carta. Sim, eles enviaram. O que é que vais responder a essa carta, então? O que eu vou responder, terei que responder a eles primeiro. Claro, com certeza, também. Não quero que digas o que está exatamente na resposta, mas qual é o sentido? Eles pedem documentos, há documentos para mostrar ou não há documentos para mostrar? Os documentos, há aqui uma zona sensível, que é as empresas deram os seus valores de faturação comercial e de circulação e venda. Isto são enquadráveis no âmbito
do segredo comercial. Aquelas que não são públicas, aquelas que não estão em bolsa e, portanto, que não são públicas, nós, Estado, não podemos ser nós a divulgar os valores. Mas é aceitável falar de deveres de confidencialidade quando estamos a falar de dinheiro público? Isto é dinheiro público, não é? Isto é dinheiro público, mas... Ou seja, é legítimo eu perguntar... Eu quero perguntar com que base é que o meu dinheiro, Daniel, o dinheiro dos contribuintes... Tem anunciado, tem feito anúncios há anos e anos e anos. Certo, mas e anuncia em órgãos de comunicação social... Com base em critérios... Com os critérios da lei, genéricos. Os critérios da lei da publicidade institucional. Para o qual nunca tiveste que pedir documentos, nunca tiveste que pedir valores, porque são critérios genéricos. E foram sempre. Aqui decidiram aplicar critérios específicos. Daniel, e, portanto, não. É muito difícil. Sempre quando se decide anunciar aqui ou ali, é baseado no que cada... anunciante, neste caso cada parte do Estado, cada entidade que quer anunciar, escolhe. Como é que eu sei que, por exemplo, nenhuma das empresas vos deram a informação certa? Como é que eu sei? Como é que eu posso fiscalizar? Houve cruzamento de dados e houve para além disso, assim, a maior parte delas vem através de associações ou plataformas que, obviamente, têm aqui uma responsabilidade de ser rigorosos nos dados. Tu tens consciência que há mesmo as tiragens, as vendas, etc. Temos consciência são disto coisas tudo. Todas Temos muito discutíveis sempre, não são propriamente dados. Vamos lá ver uma coisa. Este tipo de medida, nós não temos nem nunca tivemos a ilusão de ser rigorosos ao milímetro, mas temos a obrigação de tentar sê-lo. E tentámos sê-lo. A minha dúvida sê-lo, mas tivemos que... O escrutínio ajuda ao rigor. Sim, acho que é uma coisa que todos concordamos. Mas o escrutínio não pode sobrepor-se ao segredo comercial. Porquê? Neste caso, quer dizer, não deve ser o Estado a revelar. Se o Estado usa dinheiro, ou seja, eu acho que isso é verdade. Quando o Estado não se chega à frente, quando o Estado se chega à frente, acho muito difícil usar esse argumento. Terá que haver aqui uma argumentação jurídica sobre isso e ver, digamos, qual é o critério que prevalece. Do meu ponto de vista, não senti que... Não temos que vir a ser que o Estado, que o Governo venha a ser obrigado a tornar público os valores... Temer não temo. Se for obrigado a tornar público, tornará público. É óbvio. Daniel, as coisas estão a circular normalmente. Isto é, o Estado decidiu comprar antecipadamente campanhas publicitárias. Publicou os critérios. Tu dizes, talvez devesse ter dito à cabeça quais foram. Eu não digo talvez, eu acho mesmo de certeza. Ter dito. Eu aceito isso, estou agora a dizê-los e estou, digamos, a expor publicamente nesta entrevista, como já expus noutra, quais são os critérios. Estamos a trabalhar democraticamente, há instituições que nos regulam e parece-me que tudo está a ser feito de maneira aberta e, portanto, se a associação quer fazer esse pedido, que o faça, nós responderemos. Acho que as coisas estão a ser feitas de facto de maneira transparente. Transparente não é, porque eu não sei, eu não conheço os valores que tiveram na base. E conheces das outras campanhas de publicidade antigas. Não, mas é que as outras campanhas não usaram um critério objetivo. Até acontece. E não estava nunca nas outras campanhas, então resolveu usar. Sim, e porquê é que estás a penalizar justamente esta quando as outras não usaram? Não, por isso é que a minha pergunta logo no início foi se tencionam tornar um bocadinho mais objetivo a lei de imprensa. Nós fizemos uma coisa, a lei não é a lei de imprensa, a lei da publicidade institucional de 2015. Que foi aplicar rigorosamente a lei dos 25% para os regionais e locais. Fizemos uma coisa que foi... É o vosso dever, é aplicar rigorosamente a lei. Não estou a dizer, mas ou seja, nós cumprimos a lei. Neste momento está a haver, como seria expectável, nada disto me surpreende. Nada disto é sequer anormal, ou seja, isto nunca foi feito, nunca houve e por isso é que é complexo também. Nunca foi feita uma compra antecipada de publicidade e por isso é que está a levantar todas estas questões. Agora, o nosso julgamento foi sempre, apesar de tudo e apesar de todos os problemas que sentimos que poderia haver, nós achamos que esta é uma boa medida. Agora, de maneira nenhuma, isto é uma medida que vai ser a medida que salvará os médias. Não, isto é uma medida há uma de coisa, emergência. Para o futuro, a gente já vai falar sobre o futuro, eu também gostava que
que a tua Secretaria de Estado se empenhasse, que era a transparência do financiamento privado aos órgãos de comunicação social. Claro. E há alguma ideia de vir a fazer alguma coisa sobre essa matéria? Isso é porque há muitos órgãos de comunicação social que para nós é um mistério quem é que os paga. Exatamente. Porque não há como o Estado saber, mas quem é que os paga, não é? Porque, ou seja, é um bocadinho estranho que haja órgãos de comunicação social que estão a dar prejuízo há anos e anos e anos. Há casos em que nós sabemos quem são os acionistas, põem lá dinheiro. Fala-se muito do lado público e muito bem. Eu acho que, digamos, a exercer os poderes públicos deve ser escrutinado e por isso o jornalismo é essencial. Agora, isso, os donos dos órgãos de comunicação privados, é uma coisa que cabe antes de mais ao Parlamento fazer leis nesse sentido e a entidades reguladoras, mais até do que à Secretaria de Estado. Mas já posso dizer que as perguntas difíceis acabaram, já vamos à ERC. O Governo de certeza estará, posso garantir, muito empenhado na transparência não só das suas próprias ações, mas de tudo o que tem a ver com a detenção dos órgãos, quem é o detentor dos órgãos de comunicação privados, a publicidade dos órgãos privados, porque é que as pessoas falam e bem deste processo. Achas que há um problema de falta de transparência na comunicação social? Acho que há um problema de... sim, acho que poderíamos ter ido mais longe na regulação dos média e na regulação, por exemplo, de questões como a concentração de meios de comunicação social. Acho que se poderia ter ido mais longe, e isso explica muito do que é o campo de ação da ERC, por exemplo. Já vou. Não entres pela ERC, porque eu quero ir a coisas bem mais graves do que essa. Mas isso é uma questão do Parlamento, mais até do que da Secretaria de Estado. Mas o Parlamento, o Governo pode ter iniciativa nessa matéria. Mas o âmbito dessa discussão é maior. Como respondes ao despedimento de colunistas durante o processo ou à afirmação de José Manuel Fernandes que fala em penalização de quem não faz recados ao Governo? Eu refuto completamente qualquer ligação desta medida com quaisquer tomadas de posição em relação a colunistas ou qualquer. Não há absolutamente nenhuma leitura política neste... E como é que isso se afasta? Como é que se afasta essa suspeita? Os dados foram objetivos, foram as vendas, o número de circulação, a circulação de venda em banca e a publicidade. Isto não tem nenhuma leitura política. Isto são dados objetivos. O observador pode dizer que encontraram aí critérios que deixam o observador... Mas deixam o observador, deixam o ECO e deixam outros e muitos outros digitais, novos, que estão a aparecer e que não estão incluídos nisto. Quer dizer, nós tivemos que escolher governar. É escolher e nós escolhemos e achamos que a medida, apesar de todas essas imperfeições, é uma medida positiva. O observador decidiu não receber o dinheiro e está a organizar um crowdfunding. Isso também afeta a credibilidade deste apoio ou não? Não, o observador, obviamente, toma a posição que entender isso não afeta em nada. Quer dizer, porque o que é que o observador diz é que, no fundo, o que eu posso ter desta leitura do observador é que o observador não está disponível para publicidade institucional. Okay. Quanto é que o observador, sabes quanto é que o observador recebeu de publicidade institucional no ano passado? Não sei. Sim, não sei o número exato, mas entre 20 e 30 mil é a informação que na altura confirmei. O que é que vocês vão fazer? Não vão pôr publicidade institucional no observador? No âmbito desta compra antecipada, se eles não me aceitam, não vamos pôr. Acho que eles estão no seu direito. Claro. Os critérios foram usados aqui, poderão ser usados no futuro. Vamos começar a falar um bocadinho do futuro. Os critérios que foram usados aqui poderão vir a ser usados no futuro para a distribuição de publicidade institucional? Eu julgo que para o futuro, aí sim. Eu por enquanto estou só a falar de publicidade, não estou a falar de outros apoios, já quero falar contigo sobre outros apoios. Sim. Mas a publicidade institucional, o Estado vai continuar a fazer publicidade institucional nos órgãos de comunicação social, como sempre fez. Vai passar a usar critérios mais objetivos como este, ou isto foi só para a emergência? Eu diria que o que seria desejável, primeiro, a publicidade institucional deve chegar aonde é preciso que ela chegue. E, portanto, do ponto de vista de quem quer passar a mensagem,
O critério tem que ser sempre face ao que queremos passar, onde é que estão as pessoas, que órgãos de comunicação social é que as pessoas a quem queremos passar a mensagem estão a ver. Este tem que ser o primeiro critério. Do ponto de vista do que deveria ser, porque repara, isso, só neste caso é que isto está a ser, digamos, centralizado pela Secretaria de Estado dos média, porque as outras campanhas no futuro Cada um fará com os critérios que entender. Agora, dentro da lei, não é? Dentro da lei de 2015. Dentro da lei da publicidade institucional. Agora, eu acho que caberá à Secretaria de Estado dos média poder aí sim introduzir na lei De 2015, na lei de publicidade na institucional. lei daqui para o futuro, critérios que possam ir no sentido de valorizar mais projetos jornalísticos e tentar separar o que seja mais de entretenimento, valorizar mais... Pões essa hipótese de mexer na lei de Põe 2015. completamente dentro daquilo que estávamos a falar, que é, eu tenho a noção que esta medida é uma medida de emergência e que desse ponto de vista tem imperfeições do ponto de vista que tu estás a dizer dessa inquietação ética. Não deixa de haver inquietações éticas nesta medida. Agora, mesmo com essas inquietações, é aqui que eu acho que isto é um ato político. O ato político é avaliar que mesmo perante essas não há aqui purismos. É muito fácil falar de forma pura quando se está ou na oposição ou quando se está de fora. A quente e no ato de governação é isso que se chama fazer política. A avaliação é, sim, vamos ser muito confrontados com isto, sim, vai ser muito discutido, mas nós achamos que os critérios estão certos e que neste momento é melhor fazer assim do que não fazer nada. Mas agora, daqui para o futuro, questão... o que eu te posso dizer é, cada Ministério, cada Secretaria-Geral fará o que entender em relação ao que quer anunciar, como quer anunciar. Do ponto de vista da Secretaria de Estado dos Média, no Ministério da Cultura, acho que nós devemos batalhar para que a lei da publicidade institucional comece, de facto, a beneficiar o jornalismo mais, digamos, do que os órgãos de comunicação social. Antes de falarmos de outros apoios, isto não deixou claro que isto é um vespeiro, ou seja, não é agora só por causa das guerras, a cultura também é diferente, sim, mas aqui estamos a falar de uma coisa diferente. Eu agora, cada texto que escrevo, tenho 20 pessoas a dizer, então os 15 milhões, não é? Sim. Já recebeste os 15 milhões. Ou seja, o apoio do Estado, há um debate prévio, e essa é a dificuldade de tudo isto, é que a medida de emergência fez com que o governo avançasse com qualquer coisa que tem uma característica muito estranha, que é, os diretores dos jornais não querem, são contra o apoio do Estado à comunicação social. Acho que é uma coisa, pronto, que merecia um debate aprofundado, mas que não é esse, não terei contigo, terei com os diretores dos jornais. Mas a questão é, há de facto aqui um problema, que tem a ver com o apoio do Estado a uma coisa tão sensível como aqueles que o fiscalizam. Esse debate não foi feito. Ou seja, esta medida avança sem que esse debate tenha sido feito. Tu achas que estamos preparados para fazer esse debate? Temos que estar, porque esse debate... E qual é a tua posição sobre esse debate exatamente? Sobre esse especificamente. Se o Estado deve apoiar ou não deve apoiar a comunicação social? O Estado deve apoiar... Quando eu digo comunicação social, estou a falar de informação. Não é? O Estado deve apoiar. É a minha posição, aliás, era a minha posição antes de vir para cá. E porquê é que achas que os diretores dos jornais são contra? Porque acho que eles estão a trabalhar num modelo que deixou de funcionar. Aquilo que tu dizes há pouco, o jornalismo virado para o futuro, eu acho que basicamente, eu não acho que estejam todos contra. Acho, aliás, que há uns que já evoluíram, porque... Primeiro que a carteira deles evoluiu, porque eu ainda não vi nenhuma evolução de posição propriamente dita. Não é? Eu julgo que o que tem acontecido no mundo nos últimos anos... porque eu, aliás, como tu sabes, houve um debate onde tu estiveste presente, sim, organizado pelo Sindicato de Jornalistas, sim, que eu, aliás, citei na introdução, onde praticamente todos os diretores dos jornais disseram que eram contra. Explicaram que não havia almoços grátis. Sim. Tem graça no sentido em que os jornais almoçam todos os dias, primeiro, sem terem dinheiro para pagar o almoço, mas esse é outro. Quem é que paga o almoço? Mas pronto. Primeiro, não é claro. Eu estou à vontade deste tema não porque é claro, eu, nessa altura, escrevi sobre o assunto, portanto tenho uma posição prévia também sobre este tema. Porquê é que o apoio público há de ser mais promíscuo do que o apoio privado? Apoio privado que não procura o lucro, não é? O que procura o lucro, a gente consegue perceber qual é o objetivo, é ter lucro. Esse, sobretudo. Sim. Ou seja, porque é que um apoio
público, necessariamente com regras transparentes e com critérios muito definidos, há de ser mais perigoso do que um apoio privado. Eles dirão que é o poder que nem político. sequer Dizem que é o poder político. Que sim, mas porque é que o poder político, hoje em dia, tenho dúvidas que seja o mais poderoso e o mais influente e o mais determinante. Eu tenho estado a apertar-te, este é o momento em que tenho mais dificuldade, porque as pessoas conhecem as discussões sobre estes temas. Eu acho que os últimos anos revelaram, a nível global e não só na área dos média, que o poder das corporações cresceu brutalmente e que é fundamental, mais do que nunca, o poder dos reguladores. E, em última análise, o Estado é um regulador, ou deve ser um regulador, ou o Estado deve criar, digamos, a necessidade, deve criar a existência de regulação. E, portanto, nesse sentido, eu julgo que todos os serviços públicos têm vindo a ser valorizados. O Serviço Nacional de Saúde é talvez o exemplo mais evidente dos últimos tempos. Mas eu julgo, talvez esteja a ser otimista, que os serviços públicos na área dos média também estão a ser valorizados. Defendi isso quando estive na RTP, trabalhei nesse sentido. A RTP e a Lusa não estão incluídos, optaram por não incluir porque já recebem dinheiro do Estado de outra maneira e porque não foram afetados pela a crise publicitária. Enfim, a RTP terá sido afetada, mas a RTP tem uma compensação, tem a contribuição audiovisual que compensa a perda de publicidade. Portanto, não fazia sentido apoiar. Regressando onde estávamos a falar do futuro, que tipo de apoios é que o Governo pondera ter para o futuro? É aí que eu acho que é a discussão aqui é que as coisas vão ser interessantes, acho então, eu. E sinceramente, começa a ser interessante nesta entrevista. Aqui é que é necessário continuar a falar com todos os diretores de jornais, com Qual é a tua posição? Jornalistas. A minha posição, claramente, é estamos num ponto em que o jornalismo não vai sobreviver da maneira que sobreviveu até aqui. Isto é, basicamente, aliás, a maneira que sobreviveu até aqui é os projetos jornalísticos que têm lucro são aqueles que têm lucro noutro sítio, no lado do entretenimento, quase sempre. Ou seja, os lucros das... O jornalismo é de uma forma ou de outra subsidiado ou por outras atividades económicas? E num país com escala pequena como é o nosso, isso ainda se torna mais gritante. E a existência de jornalismo neste momento, numa altura em que a publicidade digital está a ser canibalizada pelas multinacionais, Google e Facebook. Para isso não há solução? Para isso tem que haver uma solução a nível europeu. Não pode ser aquele idealismo como certos partidos propõem, que é vamos taxá-los 15 milhões. Vamos taxá-los como? Eles não vê o que aconteceu em França. A França tentou fazer isso isolada e teve que recuar em toda a linha. Mas há alguma negociação? Eu acho que o governo a nível europeu está a fazer algum tipo de pressão para que para aquele número que eu dei, 70% a Google e o Facebook e plataformas. Até julgo que será mais do que isso. Ficam sendo que não produzem conteúdo. Isto só pode ficar ser com publicidade de conteúdo que não é seu, não é? Portanto, o que estamos aqui a falar, ficar com receitas que deviam ser de outros, não é? Face ao poder que eles têm, isto não pode ser discutido Estado a Estado. E o Estado português vai fazer alguma pressão na Europa? Não, neste momento isto tem que ser discutido ao mais alto nível. Aliás, a vice-presidente da Comissão Europeia neste momento é uma das pessoas que já fez essa guerra e, portanto, julgo que é a esse nível. Desejas boa sorte, porque o poder do Google e do Facebook é gigantesco. Sim, mas precisamente por ser gigantesco é que é utópico pensar que somos nós, com a nossa escala, que vamos dar um murro na mesa e exigir que eles ponham 15 milhões. Eu não sou um europeísta, esta é das poucas áreas em que eu acho que só pode haver uma solução. Claro, mas não é a única, porque nós temos, por exemplo, em curso duas transposições de duas diretivas, uma de direitos de autor e uma de audiovisual. E aí já está a ser feito algum trabalho no sentido de criar obrigações, por exemplo, naquela que nos diz respeito nesta Secretaria de Estado, a transposição da diretiva audiovisual, para que as multinacionais audiovisuais possam ter obrigações de investimento cá. Aí estamos a trabalhar, claro. E estamos a trabalhar a nível europeu no sentido de contribuir para esse princípio, que é os grandes grupos multinacionais devem deixar, agora, isso devem deixar a contribuição nos países onde estão a fazer negócio. Agora, a desproporção é enorme, portanto, só pode ser feita a nível europeu e a nível da taxação de impostos. Em relação a apoios, que tipo de apoios, que filosofia? Eu acho que conheces, por exemplo, o que existe na Suécia. Sim, nós temos estudado os casos todos comparativos e estamos muito atentos a isso e é uma das coisas que estamos a fazer. Como puderes dizer sobre isso, tendo em conta que a coisa não imagino que não é pública ainda. Eu acho que o que faz sentido é apoiar o jornalismo mais do que a comunicação social. A forma como os jornalistas se vão organizar é com eles.
se organizam à volta. Antigamente, jornalismo e jornais era a mesma coisa. Agora não é. Ou seja, os jornalistas têm que organizar-se de forma a que pode ser sob a forma de jornais, mas que terão que ter outra forma, outro design de comunicação, se calhar, digital, por apps, o que for, ou em papel. Há muitas formas, mas isso não cabe ao Estado definir. Aí é a autonomia dos jornalistas que se têm que organizar em grupos que se protejam, que estejam legalmente, juridicamente fortes para poderem fazer investigação, para poderem ser protegidos. Podem ser agências, podem ser... O modo de fazer jornalismo está a mudar, tem que mudar. Agora, o modelo de negócio não é sustentável e, portanto, é aí que faz sentido haver apoios, e é aí que... Estamos a falar de que tipo de apoios? Apoios de fundações que têm que ser convocadas, da mesma maneira que são convocadas para apoiar a ciência, a cultura, digamos, as ações sociais. Estamos a falar de subsídios, por exemplo, como a Gulbenkian, eu sei que dá. Exatamente, a Gulbenkian foi pioneira nisso e muito bem. Temos que ter mais, porque o jornalismo... investigações. Tal como existe. Sabes que isso tem algum risco, não é? Ainda não, maior. Porque... sim, mas vamos lá ver. Desde que haja o modelo que a Gulbenkian tem, por exemplo, parece-me interessante, são júris independentes e apoiam projetos individuais de investigação. Estou a sorrir porque tu estás a querer que haja as polémicas que existem todos os anos com a cultura, passa a ver também com a comunicação social. Mas isso chama-se viver em democracia. Ou seja, haver várias fontes de financiamento, vários métodos no fundo, criação de hipóteses de jornalismo. E, claro, também no meio disso tudo, jornais privados com o objetivo de poder, para além de fazer jornalismo, poder ganhar dinheiro com ele, com certeza. Agora, parece-me que... Quando tu falas de apoiar mais o jornalismo, estás a falar apoiar mais jornalistas do que propriamente empresas. Mais a possibilidade de haver jornalismo independente. A hipótese de haver, como existe para as artes, apoios a jornalismo de investigação, salvaguardando que o Estado, como acontece no cinema ou no teatro, o Estado não faz política de gosto, o Estado... Não faz? Não faz. Há quem diga que faz, não é? Não, assim, eu acho que o sistema... Há sempre alguma política de gosto. É impossível não haver alguma política de gosto. O sistema de júris é fundamental existir para garantir os projetos de arte e ensaio e para garantir alguma instabilidade até que é necessária para que não se cristalize sempre o mesmo tipo de apoio. Mas deve ser complementado com outras fontes de financiamento. Ora, o que nós defendemos para o cinema, para o teatro, que é haver o máximo de complementaridade, defendemos também para o jornalismo, que é o jornalismo deve ter muitas fontes de financiamento, várias, todas auditáveis, todas transparentes, sabermos exatamente quem está a pagar os projetos, fundações, entidades, associações de jornalistas, e o Estado deve contribuir para dinamizar isto, em vez de dar dinheiro a órgãos de comunicação. Um dos poucos casos de sucesso mundial, não é Portugal, estamos a falar de uma dimensão completamente diferente, é o Guardian, e uma das razões do Guardian é porque o Guardian é uma fundação, ele próprio, não é? Sim. Portanto, aqui estamos a falar de uma coisa contrária, que é talvez beneficiar que existam outro tipo de lógicas associadas à comunicação social que não seja estritamente a empresarial, que na realidade é a única que existe hoje, não é? Eu acho que, sim, exato, eu acho que neste momento é muito difícil. Eu acho que o jornalismo tem que regressar a um contrato direto entre quem lê e quem faz jornalismo, e portanto o sistema de pagamento parece-me o melhor. Só que isto não chega em Portugal, a escala é pequena, mas esse parece-me ser o princípio a que devemos regressar, no sentido em que se perdeu com a internet, porque se convencionou que o jornalismo devia ser gratuito. E é aí que tem que haver o esforço de dizer que valorizar o papel do jornalista, e isto nós temos que contribuir, defender projetos de literacia mediática para, desde as escolas até aos séniores, valorizar o jornalismo contra a desinformação. Isso parece-me fundamental, é um trabalho de fundo, mas é um trabalho que estamos a fazer com o Ministério da Educação, por exemplo. É esse trabalho de defesa do jornalista como guardião e recuperar um bocadinho um papel que foi perdido um pouco nos últimos anos na sociedade, que é a ideia dos guardiões, o professor nas escolas, o político, o estatuto do político.
o estatuto do jornalista, o estatuto do professor, que têm que ser recuperados. Mediadores, não é? Os mediadores façam um movimento que foi bom e que foi o movimento de dar ao povo, dar às pessoas capacidade. Dar às pessoas a capacidade de colocarem os seus vídeos na net, dar às pessoas a capacidade de escreverem nos seus blogs. E dar às grandes multinacionais o poder absoluto de regular tudo isso. Agora, depois desse movimento, tem que haver o outro movimento, que é o regresso da política, o regresso do jornalismo, e é para esse movimento que faz sentido existir políticas públicas. E achas que há um consenso político em Portugal? Quando digo um consenso, não é uma unanimidade, mas há um mínimo de condições políticas em Portugal para fazer esse debate? Sentes isso? Tem que ser criado. Não sei se há, acho que não. Acho que, aliás, vê-se pelo debate à volta desta medida. A quantidade de... É que eu não fiquei espantado. A quantidade de disparates... Já tinha participado... Eu não dizia disparates, mas de preconceitos. A quantidade de preconceitos que esta medida destapou, ou seja, que se viu, é preocupante. E depois, claro, tens as forças populistas que estão em crescendo. E é precisamente contra isso. Mas é precisamente... Este é o momento em que é preciso começar a fazer esse debate. Já agora, é uma coisinha pequenina que não queria deixar passar. Uma das medidas que podiam tomar não era impedir o clipping no Estado, a utilização de clipping no Estado. Já foi feito. Só consumir a informação que pagam. Sim, mas as empresas, vamos lá ver, a empresa de clipping paga direitos de autor. Sim. Não há nenhum clipping do Estado. Como tu sabes, mesmo pagando direitos de autor, essa é uma das pequenas medidas que foi tomada neste momento. As agências de clipping pagam direitos de autor. Tu poderás dizer o que deveríamos fazer era comprar jornais, certo? Ou comprar jornais ou serem assinantes, não é? Certo. Acho que faz parte do incentivo. Eu acho que o Governo pode trabalhar em coisas como incentivos fiscais para quem lê jornais, acho que isso faz sentido. Incentivos fiscais para quem anuncia em jornais, acho que faz sentido. O depósito legal passar a ser depósito digital faz sentido. Há uma série de medidas que podem ser trabalhadas. Agora, o que tem que ser defendido é retomar a relação leitor-jornal. A criação, porque um jornal não é só comprar o jornal, é pertencer a uma comunidade que lê aquele jornal. Hoje isso é um bocado difícil, porque as pessoas já não leem bem jornais assim. Mas é preciso voltar a isso. Quando eu estou a dizer as pessoas já não leem bem jornais assim, as pessoas têm um feed onde lhe aparecem não sei quantas coisas, e é por isso que não distinguem o Tornado do Diário de Notícias, o Bombeiros 24 do Público. Por isso é que é essencial a literacia mediática. Parece uma medida e as pessoas dizem, mas isso só vai ter efeito. Não, eu acho essa a medida mais essencial. Eu meti o Bombeiros 24 aqui porque tem a minha pergunta assim, tem alguma coisa a ver com isso? Tem alguma coisa? Não, tem muito a ver com isso. Um dos problemas, tu já falaste aqui várias vezes da regulação, e eu acho que uma das primeiras dificuldades que vai existir em qualquer tipo de apoio é separar o trigo do joio. Isso só é possível através de um rigoroso processo de regulação transparente, etc. Como saberás, a ERC registou como órgãos de comunicação social sites de fake news. Eu aqui nem sequer estou a ser... não há nenhuma subjetividade, porque um deles foi o tal Bombeiros 24, que ela própria já tinha identificado como um site de fake news. E o Notícias Viriato, cujo o diretor da Comissão de Carteira pediu à Comissão de Carteira de Jornalistas a carteira por ser diretor de um órgão de comunicação social, de facto registado pela ERC, e a Comissão de Carteira recusou. Pensas que a regulação e a ERC está em condições de fazer essa separação do trigo do joio quando é ela própria a porta de entrada de sites de fake news registados como órgãos de comunicação social? O que é fundamental perceber é a justificação que a ERC dá para essa medida, e a justificação tem a ver com a lei em vigor e, portanto, o que me parece fundamental neste momento é trabalhar a nível da lei. E isso cabe ao Parlamento. E acho que sim, que tem que ser. Como é que a lei em vigor obriga? Então qualquer site se pode. O que temos concluído aqui é que qualquer site se pode registrar como órgão de comunicação social. O que temos concluído do parecer da ERC é próximo disso. Ou seja, é que
não existe um mecanismo de prevenção desse. Porque é que temos uma entidade reguladora? As entidades reguladoras, uma das Eu acho funções... que a pergunta não é porque é que temos. Não, é porque se for para a mera aplicação da lei, não precisamos de uma entidade reguladora, basta uma caixa postal ou um sítio qualquer administrativo que registra a empresa na hora, o órgão de comunicação social na hora, não precisamos da ERC para nada. A ERC não são funcionários num guichê que recebem registros, senão não precisávamos de pessoas, juízes e pessoas nomeadas pelo Parlamento. É suposto as entidades reguladoras usarem a lei dentro da sua subjetividade, por isso é que são supostamente especialistas. Eu não consigo, eu percebo que tu não queres atacar a ERC, mas não há nenhum espírito da lei que permita registar o Bombeiros 24 como um órgão de comunicação social. Não faças essa pergunta, faz essa pergunta à ERC. É óbvio que eu partilho... juiz especialista em fundos marinhos, que é o presidente da ERC. Eu partilho da tua perplexidade nesses dois casos. Agora, parto também do princípio que a ERC, aliás, não foi unânime na ERC, essa decisão. Okay. Portanto, há lá duas pessoas que percebem do assunto. Há interpretações diferentes. Agora, cabe de facto confrontar a ERC com essa questão. E não é o pior. A última coisa que eu quero fazer é sobrepor-me à entidade reguladora. Eu aqui não achas que é preciso, isto é uma questão política, que é preciso alterar a forma de nomeação, como eu te disse, nomeação dos membros da ERC? Porque é que a nossa entidade reguladora é exclusivamente nomeada por políticos? Isso é uma pergunta que terá que ser feita. Não há ERC. Não há ERC, mas julgo que aos partidos... Mas tens uma posição política. Agora és um político, portanto tens uma posição política sobre este assunto. Eu tenho sempre a posição de princípio que é as pessoas devem ser nomeadas pela sua competência. Mas o Parlamento até poderia nomear por sua competência. Presunção de competência. Agora, há evidentemente que as coisas têm uma dinâmica, e o facto de 4 dos 5 membros, na realidade os 5, porque um é cooptado pelos outros 4, portanto é igual, serem nomeados por deputados que não são propriamente, eu como tu sabes, eu sou um defensor de que o poder político eleito deve estar acima das corporações e acima dos... Não sou um tecnocrata, não sou um defensor da tecnocracia, mas é um pouco estranho que uma entidade reguladora numa coisa tão sensível como estas não tenha qualquer participação, nem dos jornalistas, nem das empresas de comunicação social, ao contrário, por exemplo, do que acontece com a Comissão da Carteira, não é? Não tens nada a dizer sobre isto? Tenho muito a dizer sobre isso, mas não o devo fazer a partir daqui, porque acho que isso é uma discussão que cabe ao Parlamento. E, portanto, acho que poderei contribuir para que essa discussão possa ser iniciada. E não queres contribuir aqui para o início dessa discussão de alguma forma? Acho claramente que é uma discussão que deve ser feita. O meu ponto é, a situação do jornalismo exige um grande debate nacional, que não é só nacional, porque é um debate que está a acontecer um pouco por todo o mundo. E, obviamente, no âmbito dessa discussão, importa discutir leis, por exemplo, leis como a concentração dos média, leis como a propriedade dos média, leis como a regulação e os poderes dos reguladores. Acho que este é o momento para começar essa discussão. Este início não foi, achas que augurou alguma coisa de bom ou não? Esta é a forma como foi recebido este apoio? Eu não esperava que fosse diferente. A única coisa que eu esperava é que não tivesse havido aquele erro do observador, que de facto também contribuiu para um certo ruído, mas como eu te disse, acho que foi também pretexto para se ver muita coisa que de outra maneira não se teria visto. Aí eu sou um pouco, se quiseres, um pouco aceito o que a realidade me traz, embora fique sempre inquieto e insatisfeito com ela. Acho que devíamos ter feito, não devia ter acontecido esse erro, mas acho que o erro até revelou algum do mal-estar existente no meio jornalístico e como tal pode ter até contribuído para uma necessidade de clarificar tudo o que está a ser discutido. Eu quis ficar pelos mídia, mas tenho de te perguntar, e para terminarmos, como avalias o teu mandato até aqui? Arrependes-te de alguma coisa? A ideia da TV Fest, da RTP, por exemplo, de não teres encerrado bem a propriedade das produções fictícias, o que fizeste aqui, até aqui, neste governo, vale as polémicas em que te envolveste e o desgaste
que seguramente causou. Se quiseres falar dos 2 casos que falei, falas. Bom, a grande vantagem do podcast é que nós não podemos dizer é a televisão, o tempo não existe. Eu julgo que as coisas ganham uma perspectiva diferente com o tempo. Há muita poeira levantada e muita confusão. Por exemplo, isso que tu chamas a minha saída das produções fictícias é uma história que teria muito a dizer sobre isso, mas parece-me que não é um momento para dizer. Aliás, já disse, eu considero que fui alvo, mais uma vez, aliás, pelas mesmas pessoas, mais coisa menos coisa, de uma campanha difamatória que até me surpreende pela importância que dão a um cargo tão relativo como é este cargo. E, portanto, até fico admirado com a desproporção dos ataques. Há uma evidência para mim, que é qualquer pessoa que avalie com honestidade e que investigue com honestidade o caso, como tu dizes, por caso de produções seguidas, vai ver que é muito barulho por nada, de facto. Mas essa é uma discussão que eu não quero ter agora, acho que isso não é prioritário. Eu considero que isto é uma corrida de longo curso. E o TV Fest? Eu aí acho mesmo que a Secretaria de Estado cometeu um erro. Na vontade de... Até acho que o erro é o contrário. Acho que a área da cultura e das artes está a receber muito pouco apoio nesta situação em que está. Agora, a estrutura que aquilo tinha era basicamente uma estrutura que convidava ao amiguismo. Ou seja, um amigo convida um amigo, convida um amigo. Deixa-me dizer uma coisa, Daniel. E que deixava de fora todas as pessoas que não estivessem nessa rede de Deixa-me dizer-te uma coisa. O que está a acontecer com o setor da cultura é absolutamente terrível. Uma tragédia. É uma tragédia. Estar aqui neste Ministério é, ao mesmo tempo, uma sensação de impotência, porque tudo o que possamos fazer é pouco em relação à dimensão do que aconteceu. E, portanto, posso dizer, quer dizer, não há pior momento para estar no Ministério da Cultura do que neste momento em que a situação é tão desesperante para tanta gente. Mas também é um momento que nos exige uma particular lucidez sobre o que está em causa. Ora bem, não estamos, eu não vou no espaço de uma pergunta dizer tudo o que poderia dizer-te. Estou habituado no cargo que já tive, que também foi um cargo com um desafio grande, que é preciso tempo para as coisas acontecerem. Eu considero-me um corredor de fundo e não um sprinter. Acho que agora é um momento... Acho que a política está cada vez menos para corredores de fundo, não é? Sim, mas eu não estou a fazer carreira política. Eu vim aqui porque achei que havia uma oportunidade de contribuir com aquilo que eu possa saber para ajudar a desenvolver uma série de coisas em que acredito, e no contexto deste governo, que é um governo com o qual eu me identifico. O facto de estarmos a viver esta situação de emergência reforça a responsabilidade. E, portanto, sinto-me... Há aqui um peso terrível, eu já falei nisso, a sensação de que façamos o que façamos será sempre insuficiente. Mas também vejo muita desorientação, muito desespero, e é preciso com calma avaliar as coisas. Eu acho, por exemplo, a emergência do TV Fest era uma emergência também. E temos que ter a humildade de perceber que não foi bem compreendido, provavelmente foi mal feito. Provavelmente foi. Eu pessoalmente não acho, e acho que até... Assim, eu por acaso pessoalmente acho que tu convidava ao pior, ao pior que é... Eu consigo perceber que a vontade foi não ter que fazer as coisas objetivas, era também uma medida, mas isso criou uma rede, lógica de rede de amizade. Era também uma medida de emergência que tinha que fazer chegar dinheiro depressa às pessoas que precisavam dele. Quando tu tens uma linha de emergência que precisas de fazer chegar às pessoas, tens modelos que podes utilizar. Júris, curadores, grupos, critérios diversos. Ora bem, quando tu tens 1 milhão para distribuir e tens muito mais pessoas do que o dinheiro que tens, tu terias que escolher um desses critérios. A dada altura, o critério que pareceu curioso, até porque, digamos, se quiseres numa lógica quase paralela, era um critério em que cada músico conheceria outro músico em dificuldade e partilharia. Tu percebes que isso num momento de emergência cria um problema, que o critério nem é de qualidade, é de amizade, como é natural. Não, porque, é natural, espera, é humano. Sim,
Mas a regra era que cada um escolhia uma música de uma área diferente da sua e, portanto, poderíamos andar a saltar da área para área. Eu creio que isto não foi explicado na sua totalidade e houve também muita precipitação. O apoio teria chegado a centenas de pessoas que precisavam daquele apoio. E parece-me que no resultado final seria tão subjetivo quanto seria um júri ou quanto seria um curador. Agora, temos que ter a humildade de perceber que correu mal e, como tal, o setor para o qual era destinado reagiu mal, não sei se todo, mas pelo menos o setor que se fez audível reagiu muito mal e, portanto, houve humildade de recuar. Mas é isto, Daniel. E há a pergunta que eu te fiz, vale a pena? Eu acho que neste momento vale a pena. Neste momento, o que nós temos que pensar é: eu agora estou deste lado e tenho que defender, tenho que acreditar que estou a fazer qualquer coisa que pode contribuir. Agora, eu acho que isto vai ser uma corrida de longo prazo. Infelizmente, nós não estamos a conseguir e não estamos a chegar a toda a gente, não é só na cultura. Em todos os setores da sociedade. A situação da cultura é particularmente é duplamente aflitiva por uma razão. É aflitiva porque as situações de precariedade atingem níveis que não existem em todos os setores, não existem na maior parte deles, porque são ainda mais precários do que a maior parte da precariedade, e existe uma ideia instalada na população que as pessoas da cultura são pessoas que têm uma vida confortável. Portanto, as duas coisas são... Eu neste momento estou do lado e sei que nós estamos a levar muita contestação por causa das medidas, qualquer coisa que se faça neste momento, até porque o setor da cultura é de facto um setor que tem voz muito audível, pública, ao contrário de outros que são esses sim, de facto, silenciosos. Os da cultura não são. O que não quer dizer que não sofram e não estão como os outros em dificuldades. E de facto há os invisíveis da cultura mais que os outros. Agora, não podemos é ter aqui também uma posição de que com discurso, quer dizer, eu subscrevo aquelas frases todas pelo presente, pelo futuro da cultura, como não subscrever os princípios gerais. Agora, eu estou aqui e tenho responsabilidades e, portanto, a nossa responsabilidade é, no prazo que nos dão, digamos, no tempo que temos, tentar criar medidas estruturais para que no futuro o setor da cultura não possa estar tão fragilizado. Agora, é inegável que é suborçamentado, é inegável que vem, mas isso não é deste governo, isto vem de muito trás. Não nos peçam para resolver problemas que têm décadas e resolvê-los no prazo de um mês. E, portanto, essa é que é a dificuldade maior. Agora, é duríssimo, claro que é, mas quer dizer, faz parte e, portanto, agora é o momento de estar aqui a ver o que é que pode ser feito de efetivo. Eu acho que o mais importante agora, independentemente da necessidade de emergência, que essa é uma necessidade que deve ser no âmbito global do governo, o que é essencial é a criação de políticas estruturais daqui para a frente. E isso demora mais tempo. Muito obrigado, Nuno, por teres aceitado este convite. Nós regressamos para a semana com outro convidado. Este episódio teve a produção de João Martins, pesquisa de Filipe Avala, música de Mário Lajinha e ilustração de Vera Tavares.